Legal. Muito bom. Tem... Puta, o que eu ia perguntar agora aqui do... Tá falando sobre o remédio, né? Ah, lembrei. Como a gente tá falando sobre... Você falou da adrenalina, enfim, hormônio e tudo mais, né? Qual que é a assimilação, tá, doutor, que tem, por exemplo, a testosterona com o desempenho do cara? Tem alguma associação ou não? Por exemplo, o cara tá com 200 e texto, tá quase uma mulher, praticamente, né? Isso vai impactar na saúde sexual do cara? Como que é a questão agora, tipo, hormônio versus desempenho sexual do homem? Então, o hormônio ele tem uma ação central no funcionamento masculino, principalmente a testosterona, porque ela ativa, né, digamos, o funcionamento muscular, o funcionamento cerebral, a capacidade do sujeito ter um desejo mantido, capacidade de chegar ao clímax, capacidade de ter uma ereção. Né? Quando a testosterona começa a cair, a primeira coisa que é afetada é a libido. Digamos que você, né, com mínimas alterações, você já começa a ficar com menos desejo. Né? Para a ereção, né, para que a testosterona baixa comece a trazer problemas na ereção, ela tem que estar bem mais baixa. Agora, o homem com menos desejo, ele acaba que ele funciona muito pior. Porque quando ele recebe um estímulo, esse estímulo não é processado da mesma forma e isso acaba gerando uma rigidez mais baixa. Tá? Só que, por outro lado, né, a gente vive a época da performance que a gente está falando. Né? Então, o que é mais comum são homens com a testosterona normal, que por uma questão de comportamento, uma questão de confiança, eles têm um mau funcionamento. Daí eles pensam, né, porque é uma associação lógica, quanto maior a minha testo, mais eu vou ter performance, tá? E isso não é tão verdade, né? Se você tem um nível 200, se você tem um hipogonadismo, uma dosagem baixa, uma deficiência de testosterona e você normalizar, você vai ter uma grande melhora. Perfeito. Agora, se você está no nível normal e você apenas fica mais normal, os benefícios são pequenos. Acaba que para ter benefício nesse cenário, você tem que fazer o que a gente chama de picos, né? Tem que subir demais a testosterona para níveis bem lá em cima, para que você tenha realmente um efeito de melhora. E esses valores tão altos assim, geralmente eles também estão associados a mais efeitos colaterais, mais problemas de saúde no longo prazo. Então, a gente tem que cultivar texto, né? É o que eu digo, né? Voltando também à questão dos 3 fatores, né? Então, aí tá muito relacionado ao corpo, né? O corpo, perfeito. Então, para você ter um texto mais alto, você tem que fazer ter uma boa rotina, atividade física, sono, dieta, emagrecimento, tá? E isso é que é construído, tá? As pessoas hoje buscam, né, a resposta de tudo na texto. Cara, aumenta a sua texto, você vai malhar mais, você vai transar mais, mas é um hormônio central, mas também não é a solução de todos os problemas, né? Eu trago, né, eu até digo, né, que é muito bom a gente ter tecnologia, ter o conhecimento de como os hormônios podem melhorar. Mas eu digo que a Testo e a Tadala, elas têm esse problema que eles têm um efeito, às vezes, negativo, né? Porque a pessoa está buscando um resultado rápido, né? Então tem opções que são ali amplamente disponíveis, o cara toma, ele às vezes dá uma pequena melhorada, mas ele não faz o dever de casa e no longo prazo ele acaba pagando um preço também, tá? Mas certamente, a Testo também ela é importante, né? Num cenário que até para você funcionar a Tadala, você precisa ter um nível normal, tá? Se você tá com uma deficiência, tá? E você tá respondendo mal a Tadala e você às vezes normaliza, tá? Então você acaba resgatando homens que não funcionam. Então, todo homem que tem queixa sexual deve fazer uma avaliação de testosterona. A testosterona, eu até digo, né? Existe um problema grave com as medidas, porque os exames que a gente usa aqui no Brasil, eles têm uma alta variabilidade, tá? Então, às vezes, por exemplo, se você tá num jejum prolongado, se você tá com uma rinite, às vezes com infecção aguda, ou tá se recuperando de uma cirurgia, tá tomando algum medicamento, ela pode oscilar. Aí você pensa, pô, eu tô me sentindo meio mal, vou dosar a minha testo. Aí ela tá baixa, aí você já começa uma reposição, sem entender que ela estava temporariamente baixa como consequência de uma alteração aguda na sua saúde. Então, perfeito. Não só a oscilação é grande, como é preciso que, né, os homens, os pacientes e os médicos tenham esse entendimento, né, de identificar uma real deficiência, né? Mais do que, né, uma coisa que se fala muito, né, se a minha testo é bom para minha idade, né? Quando você fala, será que a minha testo é bom para minha idade? Você está tentando olhar as médias populacionais. Existem as médias, então a média é 400 e pouco, então você está abaixo da média, acima da média. Só que, na verdade, o que a gente entende hoje é que as médias elas não ajudam tanto, porque existe uma percepção individualizada. Então, a testosterona, ela funciona no corpo do homem em receptores, né? Ela é um hormônio, como se fosse uma chave, e o receptor é como se fosse a fechadura. Ela vai lá, abre e gera o efeito androgênico, que é aquele efeito metabólico, efeito de tesão, efeito de força. Então, se você olhar só para o hormônio, você está olhando só para a chave e está desconsiderando as fechaduras. Então, hoje os estudos mostram
que existem pelo menos 35 tipos de fechaduras diferentes. Então, tem pessoas que têm fechaduras que são mais sensíveis, ou seja, mesmo com níveis menores, pouco menores, tem um efeito ótimo. Ok. E por isso eles têm, às vezes, valores mais medianos. Por outro lado, outros homens, eles precisam de mais testo para ter o mesmo efeito. Então, por isso que não dá para você comparar só pela testo. Só pela testo. Tem que comparar pelo efeito androgênico e por um contexto global que é complexo, entendeu? Então, nesse cenário, mais importante do que você ver quanto que tá a média, é você fazer um acompanhamento da sua testo, né? Então, às vezes, alguns autores recomendam você fazer uma dosagem hormonal na sua juventude, enquanto você não tem nenhuma queixa. Que a gente sabe, por exemplo, o Thiago, aos 30 anos, tinha uma testo de 600. Se você chegar aos 50 anos, ou aos 45, vai dosar a sua testo a 300, né? Então, apesar de ela estar ali no limite, alguns médicos, né, alguns laboratórios vão dizer que aquele valor é normal, mas você viu que ao longo dessa década houve uma queda persistente. E essa deficiência relativa, ou seja, mesmo às vezes estando dentro de um valor normal, 350, ou até um cara que era 800 e caiu para 450, vai nos médicos e ele vê lá, 450, tá normal, digamos assim. Mas essa queda, ela pode ser significativa. Então, mais importante do que média para a sua idade, né? Você deve se preocupar com a sua testo, como que ela está evoluindo, tentar fazer um acompanhamento. Depende da idade, claro, depende. Não adianta você ficar fazendo todo mês esse exame, mas de uma forma regular, uma vez por ano, a cada 2 anos, você vê e você poder captar quando que você começa a ter uma deficiência. Tá? Então, não comparar com os outros, né? Cada um tem a sua testo, você compare com a sua e acompanhe, que é um cenário interessante. Ótima dica.